meus amigos do YouTube? Pessoal, esse vídeo que eu vou fazer é, como tá aí no título, né? É uma breve história sobre as Telecasters. Eu fiz o vídeo como escolher uma guitarra Strato, como escolher uma guitarra Les Paul, e agora eu vou fazer de como escolher uma guitarra Telecaster. E aí eu quis colocar mais algumas coisas, que a Telecaster é um modelo muito importante para a história da guitarra. Então eu comecei a pesquisar algumas coisas, então deu assunto para 2 vídeos. Então vamos fazer primeiro esse e depois o outro. Qual que é o lance da Telecaster? A Telecaster, ela foi a primeira guitarra de corpo sólido no mundo. Porque antes disso o que acontecia? Já existiam as guitarras modelos semiacústicas, tipo a que o B.B. King usa, mas o problema das guitarras semiacústicas é que você não conseguia aumentar muito o volume dela, porque ela dava microfonia, e uma guitarra semiacústica ligada no amplificador, ela não tem o mesmo volume que você tem numa guitarra de corpo sólido normal. Então o que acontecia? Os guitarristas que usavam as guitarras semiacústicas daquele tempo não conseguiam um volume muito alto na guitarra e aí a guitarra não se sobressaía. E todo mundo sabe que numa banda o instrumento mais importante, todas as pessoas vão lá para ver os guitarristas, porque a guitarra é o instrumento mais importante do mundo. A guitarra, todo mundo que vai num show, quem vai no show da Ivete Sangalo, de qualquer artista, não vai para ver esses artistas, né? Todo mundo sabe que vão para ver os guitarristas. Então a guitarra Telecaster, eles conseguiram colocar a guitarra no talo, deixá-la bem alta, e hoje somos os músicos que dominam o mundo, né? Uma raça de músicos superior. Bom, pessoal, vamos lá, uma breve história sobre as guitarras Telecaster. Primeira coisa, eu quero mostrar para vocês o que me vem na cabeça quando eu escuto falar sobre uma guitarra Telecaster. Olha esse vídeo. Okay. Jana, was magst du noch wissen von der Gitarre? Mir fällt jetzt gar nichts mehr ein. Ich finde sie eigentlich... Pessoal, essa Telecaster é uma Telecaster... Eu sei se não coloquei uma Fender. Eu coloquei essa Telecaster da Tokai porque ela é muito importante para a história da Fender hoje. Porque o que aconteceu? O Léo Fender criou a Fender, ele criou... O cara era um gênio, porque ele criou o Precision Bass, que é copiado até hoje, o Jazz Bass, a Stratocaster e a Telecaster. Fora outros modelos como a Jaguar e a Jazzmaster, mas eu acho que esses 4 instrumentos são ícones na história da guitarra e do rock. Depois ele vendeu a Fender para uma empresa chamada CBS. E no começo, eu não tenho certeza se ele vendeu direto para a CBS, que é um assunto meio complicado até de você descobrir informações sobre isso. Eu quero ver até se eu acho um livro sobre isso. Só sei que na década de 80, as guitarras da Fender feitas nos Estados Unidos tinham uma qualidade muito ruim. Não tão ruim quanto as Tonante, mas muito ruim. E o que aconteceu? Os caras eles perceberam que eles estavam começando a perder mercado. O Van Halen estava bombando na época, ele usava uma Super Strato com Floyd Rose e tudo, então as guitarras da Fender estavam começando a cair em desuso e eles mesmos perderam a mão de como fazer uma Fender bem feita. Eles começaram a fazer umas guitarras que eles tiraram o bloco, mudaram o bloco da ponte, o som ficou ruim, a guitarra ficou ruim, e chegou um certo tempo que as guitarras estavam tão ruins que ele falava: meu Deus do céu, isso aqui tá um lixo, como que faz guitarra direito? O que eles fizeram? Eles gastaram uma grana, eles chegaram a pagar $6.000 na década de 80,
numa Fender da década de 50 para ver o que é. Não, vamos voltar, parou tudo, vamos começar do zero. E a Fender já tinha, a Tokai no Japão, eles já fabricavam guitarras e eles, quando esse pessoal da CBF, eles compraram, eles trouxeram do Japão algumas guitarras e na hora que o cara viu, ele falou: meu Deus, é isso, a gente precisa fazer isso. Essa é a legítima Fender. Então, daí tá aquele lance de, não é só porque é uma Fender feita nos Estados Unidos é a melhor do mundo. A história já mostra isso. Esse texto, eu vou deixar aqui um link na descrição, que eu não lembro o nome do cara que ele escreveu uma história completa sobre isso, uma coisa muito bem feita, que futuramente eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então, essa é a história da Tokai. A Tokai ensinou a Fender a refazer guitarras. E as Fender japonesas, nossa, eu trabalhava numa loja na década de 90 e tinha uma Fender japonesa, reedição de 1951. Cara, era a coisa mais linda do mundo. O acabamento das guitarras japonesas. Fender americana da década de 90. Atualmente, eu acho que a Fender não fabrica mais guitarras no Japão. Fabrica! Pelo menos a Hitchcocksen é fabricada no Japão, ela ainda fabrica, que é uma outra guitarra linda, fenomenal. Então sim, a Fender ainda fabrica guitarras no Japão. O que me vem na cabeça é isso. A primeira guitarra de corpo sólido no mundo é a Fender Broadcaster. Alguns lugares falam 1950, outros falam 1951. Eu vou deixar o link aqui na descrição sobre um cara que ele... Eu vou colocar um pedacinho do vídeo. Eu vou colocar. You think of an electric guitar, this was the first one. Before that, it was acoustic and acoustic electric. There's just too much feedback from inside the hollow body of the guitar, so they needed to make a solid body version of it. And Fender was the one to kind of figure out the best way to do it. And basically, I mean, this is the first electric guitar that we know of today. How much are you looking to get out of it? 13,000. 13,000? Well, I'll tell you what, man. Let me call a friend of mine down because I've seen these things go for $5,000. I've seen them go for $500,000. Let me have my buddy Jesse come down and just kind of check it out for me. He'll tell me what it's worth. All right. Sound good? Yep. All right, I'll be right back. Cool. Wanna check it out? Yeah, go ahead. This is cool. This is good shape. It's a Blackguard, so it's anywhere between 52 and 54. Looks like it's in all original shape. There's a couple things you want to look for on these. There was a gentleman that worked at Fender named Tadeo Gomez. He was like their woodworker, and it makes a guitar a lot easier to sell if it's got his initials on it somewhere. Usually it's on the end of the neck or in the neck pocket. And you mind if I open it up and look inside? Nah, man, you crack it open. So let's open it up here and we'll see who put this together. And there it is. That's exactly what you want to see. Tadeo, 125 of 52. So January 25th, 1952. What do you think it might be worth? A Blackguard in this condition, in today's market, they hover anywhere between 25 and 30. Okay. Mind putting it back together for me? Yeah, I'll put it back together. Thank you, Grandpa. I'll give you your 13,000. Now, I know you want more. Here's the deal. I'm still taking all the risks, and it's up to you. I'm feeling 30,000. You're feeling 30,000 now. Okay. Buddy, I promise I'll give you 13,000 cash for it right now. If you want to spend the next 6 months trying to sell it, feel free, but it's up to you, man. I'll give you 13 for it. Cash? Cash. Yep, it's good enough for a semester. All right, cool. Maybe over there and we'll do some paperwork, all right? Awesome. Pessoal, aí dá pra vocês terem uma ideia do valor que uma guitarra dessa vale. Se ela custa, ele queria 25 mil dólares, ele conseguiu 13 mil dólares lá nos Estados Unidos, esses caras do Trato Feito vão vender essas guitarras lá nos Estados Unidos por uns 25 mil dólares. Então eu vou fazer as contas e vou deixar aqui para vocês terem uma ideia quanto que vai valer essa guitarra aqui no Brasil.
Agora vamos ver um outro vídeo escutando as primeiras Telecasters do mundo. Que é primeiro, a guitarra a Fender Telecaster não se chamava Telecaster, ela se chamava Broadcaster. Só que aí na década de 50, tudo que vendia mais era por causa da televisão. Então televisão era a febre do momento. Então aí ele pegou e colocou, então não vamos chamar de Broadcaster, vou chamar de Telecaster, né? Televisão, entendeu? Televisão, Telecaster. E tem um silêncio só. Não, foi isso que o Léo Fender fez. Por isso que a guitarra se chama Telecaster, por causa da televisão. Então vamos ouvir o som da época, a Broadcaster, hoje Telecaster, mas uma das primeiras guitarras de corpo sólido do mundo. História e você viu o tipo da guitarra, então a Telecaster é isso. Eu notei que a partir de 2012 começou a criar uma certa 2012, 2011, não é antigo, não faz tempo. Por exemplo, na década de 90, quando eu trabalhava em loja de instrumentos musicais, ninguém queria saber de Telecaster. Ninguém queria saber. A Telecaster foi a primeira guitarra de corpo sólido do mundo. Na década de 90, eu trabalhei 4 anos numa loja. Eu lembro de uma Telecaster só que a gente vendeu, que era uma Telecaster da Pive. E eu lembro que eu tinha gostado do timbre da guitarra na época. Só que eu percebi que a partir de 2012 que o pessoal começou a gostar mais das Telecasters. Porque até então a Telecaster era sempre vista com guitarristas de blues, de alguns pop rock, mas mais voltada para o blues. E aí de uns tempos para cá, nós temos como é que é o nome do cara? John 5, eu acho, o John 5, que é o guitarrista do White Zombie, e temos um cara fenomenal, eu acho um dos melhores guitarristas do mundo, porque ele se reinventou. Então, ele era guitarrista do Mr. Big, já tocava, para tocar Mr. Big não, Poison, é uma banda poser de tudo, de hard rock, mas os caras tocam muito. Guitarrista para tocar naquela banda tem que ser bom. E ele tocou no Poison. Depois ele saiu do Poison e ele saiu e ele falou, cara, eu quero fazer diferente, eu quero começar a tocar com o dedo. Se a gente vai num lugar e tá sem paleta, fica todo perdido. Ele não, ele jogou as paletas tudo dentro no lixo e toca só com os dedos, que é Mr. Rich Kotzen. Olha ele tocando aí. So this is my signature model Fender, and the guitar that I play is the same guitar that comes off the rack. It's made in Japan. And vocês viram o som que ele tirou com essa guitarra? Além da mão do Rich Kotzen, ele está usando a Fender dele, e vocês podem ver que ele está usando um amplificador desse daqui, que é o Roland Cube-Lite. Esse aqui é para teclado. Existe um outro para guitarra. Só que isso aqui não é um equipamento do sonho de nenhum guitarrista. É um amplificador legal, ele não é baratinho, é uns 1000 e pouco, um amplificador desse, até mais. Mas não tem aquela qualidade para você ter, pô, agora eu tenho o meu Roland Cube-Lite. Não, tanto é que é um amplificadorzinho simples, mas vocês viram que guitarra linda. Meu Deus do céu. Mas vamos começar. Só que essa história de Telecaster
pro heavy metal, pro metal, pro rock mais pesado. Tem um filme de 1986 com o Daniel San, que é aquele moleque que fez o Karate Kid, que os meus amigos mais velhos vão saber, a molecada não sabe. Pesquise aí, Karate Kid. E tem um filme chamado A Encruzilhada, de 1986, que, se eu não me engano, eu vou tentar procurar e deixar o link da descrição, que tinha um filme completo no YouTube, de graça. E tem um duelo entre o Steve Vai e o Karate Kid. Quem fez toda a guitarra foi Steve Vai. Mas o Steve Vai está usando uma Jackson, que você dá para ver pelo bico da guitarra, embora não tenha escrito nada. E com Floyd Rose, tudo. E o moleque tá tocando no dedo com uma Telecaster. Olha esse vídeo, que coisa magnífica. Esse filme é de 1986. Nessa época ninguém queria saber de guitarra Telecaster. Então o que os caras eles fizeram? Eles fizeram um moleque novo que estava em alta, que era o Karate Kid. E na contramão da década de 80, que na década de 80 ninguém mais estava querendo saber de Fender. A Fender estava salvando as guitarras dela, pegando guitarra do Japão, porque eles não sabiam mais fazer Fender. Van Halen estava explodindo, Steve Vai era muito pouco conhecido na época e eles pegaram tocando música de metal. Vocês viram que eles tocaram uma coisa no estilo do Malmsteen na década de 80 com uma Telecaster. E diga-se de passagem, Yngwie Malmsteen também foi um dos caras que ajudou a salvar a Fender. Porque na época que esses caras, que o Malmsteen saiu, na década de 80, o pessoal, o que estava em alta era as guitarras Super Strato por causa do Ed Van Halen. As guitarras Telecaster, a própria Stratocaster, até a Les Paul, ninguém queria saber. O Slash, ele ficou muito famoso na época porque ele não tocava, na década de 80 ele não tocava como Van Halen, e ele tocava com uma Les Paul. Então a música ela nos mostra algumas coisas. O próprio, na década de 90, o Kurt Cobain, ele voltou a trazer na moda, eu sempre confundo a Fender Jaguar ou Jazzmaster. Eu nunca lembro, eu sempre confundo as duas, que eu acho elas muito parecidas. Dessa vez eu vou mostrar para vocês a guitarra. É uma Telecaster modelo George Harrison, feita em Rosewood. Essa guitarra tem uma história interessante, porque o George Harrison queria uma Telecaster com corpo Rosewood, braço Rosewood, a guitarra inteira em Rosewood. Não sei porquê, mas ele quis. Aí o pessoal da Fender fez. Beleza, ele ficava na Inglaterra, a Fender nos Estados Unidos, tá. Manda pelo correio. Não. Vamos mandar um funcionário da Fender lá na Inglaterra entregar para o George Harrison. Beleza, então tá.
Então coloca ela na bagagem. Não! Os caras pagaram uma passagem só pra guitarra, pra ela ir sentadinha do lado do funcionário da Fender, para ele entregar a guitarra em mãos pro George Harrison. E a Fender fez uma série limitada, é claro, de umas guitarras que, esse sim, você tem que vender o rim teu e de toda a tua família para comprar uma guitarra dessa. E a Fender Custom Shop fez a réplica idêntica à guitarra do modelo do George Harrison, Rosewood, e pediram a guitarra emprestada para o filho do George Harrison, né, que infelizmente George Harrison já faleceu. Eles pegaram a guitarra, olharam tudo e fizeram uma outra. Dá uma olhadinha aí na guitarra. A guitarra não sei se era do George Harrison, mas acho que é o modelo George Harrison Custom Shop. Eu vou ler a história. Pessoal, esse foi o meu vídeo de uma breve história das guitarras Telecaster. Eu espero que vocês tenham gostado e logo mais eu faço o vídeo de como você escolher a sua Telecaster. Beleza? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.